Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia 16 de agosto, e eu resolvi lançar uma série nova aqui, que é onde eu vou responder as dúvidas que o pessoal manda para mim nos comentários aqui do canal, tá? Óbvio que as dúvidas que eu não abordo em nenhum vídeo. Se você tem uma dúvida, uma sugestão de conteúdo, você coloca aqui nos comentários que eu vou fazer igual eu estou fazendo aqui hoje, respondendo a pergunta de um inscrito aqui do canal que queria saber a diferença entre os verbos benutzen, verwenden e einsetzen, tá? Então, deixa no comentário as suas dúvidas, que pelo menos uma vez por semana eu vou aparecer aqui com um vídeo falando sobre a sua dúvida. E se eu não fizer o vídeo, provavelmente eu já vou ter abordado o assunto em outro vídeo e vou responder o seu comentário com o link dessa aula específica, tá? O fato é que um inscrito aqui do canal, não sei se é inscrito ou se acompanha o canal, porque muita gente assiste todos os vídeos aqui do canal e não se inscreve. Então, por favor, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, já deixa o like, tá? Eu vou colocar a imagem aqui no canto e vou explicar a diferença entre os verbos benutzen, verwenden e einsetzen, tá? Os verbos benutzen e verwenden no alemão significam usar ou utilizar, e eles não apresentam maiores diferenças entre si, tá? A diferença maior é que o benutzen significa utilizar e usar, e é usado de uma forma mais casual, né? Quando você vai falar com pessoas que você já conhece, no dia a dia, tá? É algo mais casual, mais informal. E como que você utiliza esse verbo? Verbos que começam com as letras B, E, né, são verbos fáceis de serem colocados no passado perfeito, eles não levam as letras GE. E para conjugar um verbo na primeira pessoa, a maioria deles você só remove o infinitivo, que são as letras E, N, e deixa a letra E no final. Então temos ich benutze, eu utilizo, eu uso. No caso, ich benutze, eu utilizo, immer, sempre, das Shampoo, o shampoo von Nivea. Olha só, propaganda grátis aqui desses caras aqui no canal, tá? Mas é só um exemplo de aplicação simples do verbo benutzen em uma frase bem casual, bem informal, né? Isso aqui você vai falar, por exemplo, com um amigo, com um conhecido. Já o verbo verwenden também significa utilizar ou usar, porém ele é mais formal. Você encontra ele, por exemplo, em livros, em manuais de receita que manda você utilizar determinados ingredientes, ou você vai usar ele no seu trabalho, por exemplo, com o seu chefe, né? E como que você utiliza? Um exemplo de frase: Er verwendet einen Computer. Ele utiliza o computador, um seine Arbeit zu machen, para fazer o seu trabalho. Aqui você vê uma frase com a estrutura zu, de modo que significa para o seu trabalho fazer, tá? Um seine Arbeit zu machen. E o verbo verwenden é um verbo regular, só que uma curiosidade que eu falo para vocês é que todos os verbos no alemão cujo infinitivo é antecedido pelas letras D ou T, antes dele receber a conjugação, né? A conjugação da pessoa eu, ir, é a letra E no final. Mas a da terceira pessoa, seja ele, ela ou o neutro, é a letra T. Você não coloca verwendet, tá? Você não coloca assim. Você coloca um E, tá? Antes da conjugação. O E aqui funciona meio que com uma cola social, tá? Você coloca o ET ali no final. Verwendet. Verwendet. Verwendet, ele utiliza einen Computer, um computador, um seine Arbeit zu machen, para fazer o seu trabalho. Óbvio que na pessoa eu, você não coloca dois es, tá? Isso daqui é quando você vai conjugar, por exemplo, na segunda pessoa informal, na terceira pessoa. Se você vai falar você utiliza, do verwendest, tá? Óbvio que na pessoa do plural, nós, eles ou elas, o verbo permanece no infinitivo, tá? O que ajuda um pouco, facilita um pouco a nossa vida. Então a principal diferença é que os dois significam utilizar e usar, e você pode usá-los, tá? Você pode usar qualquer um dos dois, basta escolher um. Com a única diferença de que um é mais casual e o outro tende mais para puxa mais aí uma formalidade, tá legal? Na conversa. E o einsetzen, se você traduzir no Google Tradutor, você pode encontrar utilizar para ele. Mas o fato é que ele não é utilizar, ele é aplicar, empregar. Empregar algo em outra coisa. Empregar um conhecimento em algo, empregar uma ferramenta na construção de algo, tá?
de modo que o setzen significa colocar algo, e sempre quando você vê a preposição o ein na frente de um verbo, isso aqui é um verbo que se divide, tá? No presente, o ein vai lá para o final da frase, a menos que tenha um verbo modal na frase, tá? Mas no presente o ein vai para o final da frase. E quando você tem o ein num verbo assim, o ein ele sempre vai dar a entender que algo está se conectando, algo está vindo para dentro ou que algo está recebendo energia. Então, einsetzen é empregar. Por exemplo, eu emprego, por exemplo, ferramentas na construção de uma casa. Eu emprego cimento quando eu vou rebocar uma parede. Eu estou empregando algo, tá? Não é a tradução literal, não é utilizar ou usar, e sim aplicar ou empregar. E aqui nós temos um exemplo de frase. Por exemplo, Ich kann meine Sprachkenntnisse auf der Konferenz einsetzen. Eu posso empregar meus conhecimentos, eu posso aplicar, empregar, colocar em prática os meus conhecimentos em idioma na conferência, tá? Aqui nós temos um verbo modal, können, na pessoa eu, ich kann, eu posso, meine Sprachkenntnisse, meus conhecimentos em idioma, de modo que Sprach é língua, Kenntnisse é conhecimentos, auf der Konferenz, na conferência, einsetzen, empregar, utilizar, tá? É como se fosse uma ferramenta sendo empregada ali, é algo muito mais técnico. Tanto que quando eu traduzia os manuais automotivos, manual assim, que ensinava até a operar algumas máquinas, só aparecia o termo einsetzen, né? Empregue tal ferramenta, por exemplo, quando você traduzir um manual automotivo, use a chave de boca número tal para apertar, para dar o torque no parafuso. Então é sempre o verbo einsetzen e não o verwenden ou benutzen, tá? Então é técnico, einsetzen. Tanto que uma palavra no alemão, Einsatz, palavra que aparece muito em manuais técnicos, é emprego ou aplicação, tá? O emprego no sentido de o emprego de uma ferramenta, a utilização de algo, e não emprego no sentido de trabalho, tá? Então o einsetzen, ele meio que fica fora desse universo, tá? Você deixa o einsetzen aí para os manuais, tá? Dificilmente você vai usar ele no dia a dia, a menos que você queira dizer que, por exemplo, você vai utilizar uma chave de boca número tal para aplicar o torque no parafuso de um cabeçote, ou sei lá, aplicar o torque ou instalar, ajustar um virabrequim de motor, tá? É algo muito mais técnico. Do mais, quando você usa, eu utilizo um celular, eu utilizo uma caneta, eu uso óculos, alguma coisa assim. Não, no caso usar óculos não, aí o óculos é o verbo tragen, né? Roupa, você não diz utilizar, verwenden ou benutzen, você usa tragen, que é meio que carregar consigo. Então esquece roupa, tá? Mas no resto, eu uso tal shampoo, eu uso tal sabonete, eu uso, qualquer outra coisa aí, você usa o benutzen e o verwenden, e o einsetzen é empregar, aplicar, é algo muito mais técnico, tá legal? Espero ter ajudado de alguma forma com este vídeo. Vou trazer mais conteúdo desse tipo aqui, tá? Coloquem nos comentários o que vocês acharam, coloquem dúvidas. Quem sabe eu faço um vídeo respondendo a sua dúvida, e se eu não fizer, eu vou responder o seu comentário com o link de um vídeo onde dentro dele eu abordo aquele tema, tá legal? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o like, que amanhã eu volto com mais coisa interessante aqui para vocês, tá legal? Um abraço, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo.